Lies of P não aborda da melhor maneira temas como revolução das máquinas e liberdade das máquinas, mas isso não parece ser de fato uma vontade do enredo, no máximo uma menção. Entretanto, é passado de maneira mais forte as informações de o que define o livre-arbítrio e qual o limite biológico. No jogo são aplicadas leis de Asimov, ou pelo menos similar a ela. Proíbem os puppets, ou títeres na tradução, de mentir. Ao passar do game, o personagem principal, Pi, descobre que ele pode mentir, mesmo sendo também um puppet ou um títere. Quanto mais ele mente, mais humano ele se torna, trazendo a ideia de que mentir não necessariamente é algo ruim, mas sim uma condição humana. Se um dia entrar na sua casa uma criança chorando, implorando por abrigo, pois seu suposto responsável está atrás dela para matá-la, você a esconde e quando o responsável bate em sua porta, pedindo informação justamente dessa criança com as mesmas características, e você mente, você está salvando a vida dessa pessoa. A situação não é tão simples quanto mentir é errado. Isso implica que, de alguma maneira, os puppets ou títeres do game estão adquirindo livre-arbítrio, coisa que estão sempre sendo replicadas em outras criações fantásticas. Seres criados pelos humanos, normalmente robôs, que têm de alguma maneira a iniciativa de liberdade própria, tendo a partir disso decisões, emoções e, principalmente, os erros. Máquinas hoje não podem tomar decisões, mas sim a partir de informações passadas por programação, ela faz um parâmetro e toma a escolha a partir do indicado dentro do código, sem nenhum tipo de juízo de valor, que é o que define um ser humano. O ser humano nem sempre usa a lógica para tomar boas decisões, mesmo o esperado sendo justamente a utilização da lógica para isso, mas fatores empíricos são mais importantes para as escolhas e as máquinas hoje não têm metade desse tipo de informação. A inteligência artificial é apenas uma programação muito sofisticada, mas necessário de códigos para o funcionamento. Não chega ainda perto da singularidade das máquinas. Ou ainda não. A singularidade das máquinas é um passo sem volta. O desenvolvimento é tão rápido que é feita pelas próprias máquinas, sendo assim depende dos seres humanos, seus criadores e principalmente limitadores. A inteligência artificial deixa de ser apenas um fator de códigos e se torna mais próximo de uma psique, uma informação interior, uma essência, deixando de ser apenas algo que pensa para alguém que existe. A existência dessa singularidade traz a possibilidade de livre-arbítrio. Robôs tendo agora sim a real escolha, não apenas por programação, mas por decisão. Inúmeras tomadas, inúmeras maneiras que compõem não apenas códigos ou condições dentro de uma linha de comando. Robôs tendo esse montante de coisas a pensar. Será que eles verdadeiramente não vão pensar? Devemos então subserviência aos humanos? Os humanos são os seres mais altos na escala de serviência. Inúmeros animais nos servem, desde apenas estimação, para serviços de tração e transporte e principalmente para alimentação. Nenhum dos outros animais contesta a soberania humana, mesmo tendo maior quantidade ou maior força, mas a partir de um momento que um ser não natural poderá contestar essa superioridade, seria então um momento sem volta na humanidade. Isaac Asimov em seus livros define algumas leis para o convívio e principalmente para a supremacia humana perante as máquinas. Um robô não pode ferir um ser humano ou por inanição
permitir que um ser humano sofra mal. Um robô deve obedecer às ordens dadas por um ser humano, exceto caso entre em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger a própria existência, desde que tal existência não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Essas leis permitem que robôs que ainda não atingiram o mais alto da essência da existência possam ser controlados, pois seguem sendo parte de um desenvolvimento programado simples e puramente. Robôs que já têm o livre-arbítrio já devem se ver não mais como uma criação passiva de leis supremacistas, mas procurando leis igualitárias. Como visto no Detroit Become Human, a humanidade deve respeitar a individualidade dos robôs como parte de uma nova raça de igual importância social, ignorando qualquer tipo de vontade humana de sobrevivência individual. Que os robôs têm maior possibilidade de sobrevivência, isso já é certo. O fator adaptativo das máquinas não depende de milênios de evolução ou adaptação. Isso pode levar justamente à superioridade de capacitores. Máquinas, vendo que humanos têm essa falha, não resolvem cooperar com os homens, como um filho que quer se desvincular completamente do seu pai, tomando o achismo que seu antecessor é inferior, não se deve complementar. Fatores biológicos são justamente, durante anos, os limitadores dos seres humanos. Homens são presas fáceis na natureza. O que diferencia é justamente o uso da tecnologia mais avançada. Pássaros podem voar biologicamente. Homens dependem de tecnologia para isso, mas ainda assim conseguem. Sigma, na série Mega Man X, pretende destruir completamente a humanidade por achar que os robôs são o próximo passo da evolução, impondo um genocídio. Já X, o protagonista, se opõe à visão dele. A coexistência de ambos, humanos e robôs, é parte essencial para a evolução natural, mesmo entendendo que agora são raças completamente distintas, mas que devem cooperar entre si para que as duas sigam vivas. Sabemos que pela loucura de Sigma e pelos poderes ocultos de Zero, acaba saindo do controle e condenando a humanidade numa catástrofe. Talvez, no final dessa existência dividida, seja o destino da humanidade ser substituído pela própria escolha das máquinas ou por um simples erro de cálculo. No fim da saga de Mega Man X, Zero permanece vivo, porém selado, e, por conta dos remanescentes humanos liderados pela cientista Ciel, que ele é despertado. Zero não é um robô e nem humano, sua construção é híbrida diferente de Zero, e pode, depois de anos, dar uma segunda chance à humanidade, justamente por manter tanto o seu lado humano quanto o seu lado máquina. Talvez nossa criação possa ser a única maneira de salvar a humanidade dela mesma. E você, o que acha? Estamos criando os nossos salvadores, transmitindo a suposta essência humana, garantindo a existência da raça, ou apenas estamos cavando nossa própria cova, alimentando a cobra que um dia irá nos morder? Finally, we meet, son. E você, Camila, tem medo de bonecos com foices? Deixe seu comentário, deixe seu like. Quem sabe seu comentário pode virar um vídeo no futuro. E muito obrigado pela sua visualização. Até mais.